Então, nessa ação penal 504, acho que está o microfone ligado ali, tá? 504, 65, 12, 94. Depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Senhor Pedro Correia. Excelência, teria só uma questão preliminar. Nós protocolamos ontem uma petição objetivando, na verdade, para que não haja, né, a necessidade de intervenções constantes, para que Vossa Excelência efetivamente possa delimitar o âmbito da ação penal e, por consequência, as perguntas a serem feitas, porque se o Ministério Público for querer contextualizar e a defesa também for contextualizar, não haverá limites para essas perguntas. Então, o pedido feito na linha do artigo 212, caput do Código de Processo Penal, é para que o juízo possa efetivamente delimitar o âmbito da ação e, por consequência, da coleta da prova, a fim de que os trabalhos possam fluir de uma forma mais serena. Certo. O Ministério Público afirma que e o Ministério Público corrija, por gentileza, no objeto da acusação, que esse imóvel no Guarujá faria parte de um acerto de propina da empreiteira OS com o ex-presidente Lula, é isso? E no âmbito dessa acusação é referência desse poder de controle do ex-presidente Lula em cima do esquema criminoso da Petrobras, é isso? Na verdade, toda a primeira parte da acusação faz uma contextualização que faz parte toda a questão da compra do poder político e, enfim, toda a Só no microfone, doutor. Toda a exatamente, a distribuição de cargos, a formação da base aliada. Então, na verdade, enfim, é uma petição, uma denúncia extensa. Todos aqui, imagino, leram, mas toda a primeira parte, inclusive, tem o título da contextualização e uma série de subtítulos. Então, é exatamente nesse sentido que o Ministério Público faz a sua contextualização, no sentido em que já narrado na denúncia. Então, na verdade, não é uma contextualização alheia aos autos, e sim uma contextualização nos estritos termos em que já narrado na peça inicial da acusação. É que na denúncia, se me permite, aí fala-se da acusação propriamente dita. E aí é feito referência a 3 contratos celebrados entre a OAS e a Petrobras e, enfim, há uma acusação de que algum valor indevido teria sido usado na compra desse apartamento triplex e enfim, no acondicionamento do acervo. Então, me parece que isto é objeto, porque a questão ampla está sendo tratada no Supremo, no âmbito daquele inquérito 3898, que foi inclusive fatiado. Mas aí, doutor, são questões probatórias pertinentes relacionadas à vinculação do ex-presidente, segundo afirma a acusação, a esses fatos e a esse esquema criminoso, questões de dolo envolvido. A questão é que o Ministério Público já descreveu, inclusive na peça acusatória, então nós não estamos extrapolando aquilo que foi descrito e que foi oportunizado a defesa tomar conhecimento. Então não há um extrapolamento por parte do Ministério Público, e sim uma lealdade com a defesa de expor amplamente a sua tese e permitir que a defesa tome conhecimento e traga os elementos. Então, claro, o meu objetivo, na verdade, é poder, enfim, evitar intervenções, até porque, quer dizer... Bem, então está definido os objetos e esse contexto, e as perguntas ficam desse objeto e desse contexto, certo? Essa é a posição do juiz. Na verdade, Excelência, na decisão proferida no dia 28 de outubro, Vossa Excelência foi claro ao dizer que o objeto estava delimitado a 3 contratos. Então, objeto, mas existe esse contexto dos fatos que foi narrado na denúncia. É que a acusação não pode ter contexto. Doutor, está na denúncia. Está na denúncia, doutor. Doutor Moro, ilustre procuradora, nós não podemos trabalhar com a ideia de contexto. A ideia de contexto é excessivamente ampla. Para nós,
contexto, aliás, o texto que interessa é a denúncia. Exatamente. E a denúncia imputa ao ex-presidente Lula o crime de corrupção passiva, vinculado a esses 3 contratos, que é objeto, sabe, de toda a controvérsia, exclusivamente. Essa questão de tentar, esse contexto... Doutora, a denúncia é da primeira à última. Doutora. Essa questão de tentar vincular, quer dizer, o ex-presidente Lula a organização criminosa da Petrobras, isso não é objeto da imputação. Isso é objeto do inquérito, é o inquérito 3989 do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos invadir a competência do tribunal e não aceitamos discutir isso. Nós só estamos propondo aqui como cautela, para evitar as intervenções. Efetivamente, a defesa não vai suportar que se tente discutir aqui o que não é objeto de imputação. O juízo ouviu a posição da acusação, ouviu a posição da defesa, a posição do juízo é que o objeto da denúncia diz referência a esse imóvel, que seria como vantagem envolvida. Esse contexto faz parte da relevância probatória no âmbito da denúncia, já que o Ministério Público afirma da denúncia, isso está expresso na denúncia, que o ex-presidente tinha controle sobre esse esquema criminoso que vitimou a Petrobras, e isso tem relevância probatória para determinar se esse imóvel constitui ou não constitui vantagem indevida no âmbito desse esquema criminoso. Certo? Então, eu já ouvi as defesas, já ouvi o Ministério Público, a decisão do juízo foi proferida, a decisão do juízo é essa. Eventualmente, a defesa pode recorrer contra o segundo requerimento, Excelência, à vista desta decisão, seria no sentido de que, então, possa contextualizar a matéria o Ministério Público e, igualmente, possa fazê-lo a defesa, assegurando-se a paridade de armas. Não existe nenhum problema quanto a isso. A defesa pode fazer as perguntas que entender pertinentes. Questão resolvida, então, tá? Então, eu peço que não sejam feitas intervenções nesse sentido. A posição do juízo já foi colocada, sem prejuízo das reclamações da defesa quanto eventual, se entender assim, em invalidade da prova. Certo? Então vamos começar. Tem a contradita, Excelência. Gostaria de apresentar a contradita. Data vênia, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, o senhor Pedro Correia não é pessoa digna de fé para prestar depoimento nessa ação. Além de já ter sido condenado por crimes contra a administração pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal, teve o seu mandato parlamentar cassado em março de 2006 por quebra de decoro. Também já foi condenado por esse juízo a pena de reclusão de mais de 20 anos. E no momento, como é público notório, negocia um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, sendo certo que prestou um depoimento sem qualquer homologação judicial para servir de base à espinha dorsal da denúncia, e não bastasse isso, a sua proposta de delação premiada foi devolvida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 28 de outubro, por meio de decisão proferida pelo eminente ministro Teori Zavascki, por considerar que as acusações não tinham qualquer base. Então, portanto, esse cenário mostra que, com o máximo respeito, o senhor Pedro Correia, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, não é pessoa digna de fé ou isenta para prestar depoimento sobre os fatos discutidos nessa ação. Alguma ponderação do Ministério Público? O Ministério Público se manifesta pelo indeferimento da contradita, tendo em vista que a testemunha não será ouvida na condição de colaborador, embora exista uma negociação de acordo. O Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki, em momento algum falou que não havia base para os anexos apresentados pelo pretenso colaborador, e sim determinou que fossem readequados esses anexos para eventuais comprovações do quanto alegado. Então, conforme já apontado pelo juiz no início, seria ouvida como testemunha arrolado pela acusação.
Certo, então, reportando-me aqui ao 214, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser avaliadas no momento do julgamento. Tá, mas por gentileza, peço que se comunique sem atrapalhar a audiência. Sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser feitos no momento da valoração da prova. Eu sou testemunha aqui como ouço o senhor Pedro Corrêa como testemunha, me reportando aqui o artigo 214, abre aspas, o juiz fará consignar a contradita, a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 do Código de Processo Penal, o que não é o caso, né? Não é nem testemunha obrigada a sigilo por ministério, ofício ou profissão, e nem é parente próximo de qualquer um dos acusados, certo? Silêncio. Levando em consideração, Silêncio, com a devida vênia, esse fato ainda da rejeição da proposta de acordo por parte do Supremo Tribunal Federal e da notícia que o Ministério Público nos traz de que está em curso ainda um processo de negociação, a defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros questiona o âmbito mais amplo de cognição da própria suspeição da testemunha, levando em consideração até uma interpretação do artigo 252 em combinação com o artigo 214, Excelência, e do 207, e, portanto, nós arguímos também a contradita da testemunha, pedindo que ela seja ouvida na qualidade de informante, porque se trata de uma pessoa interessada, e foi considerada pelo órgão máximo do judiciário como não digna de receber o benefício e a confiança da colaboração. Obrigado. Certo, essa questão já foi objeto da colocação anterior e assim não me consta que o Supremo Tribunal Federal tenha feito essa afirmação de que a testemunha não é digna de crédito, mas sim solicitou uma frase do ministro que diz exatamente o contrário. O ministro diz que não existem provas, nem indícios de veracidade, nem indícios mínimos de veracidade nas afirmações dessa testemunha. Essas são frases, é uma frase textual do ministro Teori Zavascki. Não existem provas, nem indícios mínimos, nem sequer de veracidade das afirmações da testemunha. Isso ele diz, textual. Então, parece que o ministro Teori Zavascki, sem ter a pretensão de interpretar o que ele disse, se refere à prova de corroboração. Não, isso está dito por ele. Se refere a essa frase, a prova de corroboração, a interpretação óbvia e literal do texto, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade que podem ser feitos a testemunhas. De todo modo, fica registrada aqui a contradita, mas vale o disposto no artigo 214 também pela outra parte. Sim, doutor. Questão de ordem. Talvez fosse o caso diante da dúvida que surgiu agora em relação aos motivos do ministro Teori e do Ministério Público, sem quebrar o sigilo do acordo, que trouxesse talvez esse pequeno trecho dos motivos que tenham levado ou que não tenham levado o ministro a suscitar maiores esclarecimentos, porque isso pode ser realmente importante para esclarecer as questões de ordem. Não interromper a audiência, nem suspender a audiência, mas pelo menos trazer para que isso possa ser trazido aos autos e possa ser avaliado até mesmo por Vossa Excelência ou em grau recursal. Se o Ministério Público conseguir trazer isso... Me parece que a defesa já tem acesso ao despacho do ministro Teori. Não, eu não tenho. De acordo com a negociação sigilosa. Então, ponderando a questão de não violar o sigilo. Teve acesso. Nós não tivemos Excelência. Eu oriento então as defesas querendo que procurem o próprio Supremo Tribunal Federal, que sabe a extensão do sigilo que existe ou não sobre essas negociações. O juiz não tem como interferir nisso, certo? Dito isso, então, comecemos aqui a oitiva. Excelência, posso fazer um requerimento? Então, na linha do que foi colocado pelo colega, eu requeiro expressamente que Vossa Excelência oficie o Supremo Tribunal Federal a fim de que o ministro Teori possa encaminhar os elementos que levaram à rejeição da proposta de colaboração do senhor Pedro Corrêa. Aí nós deixamos para o final na ata para esses eventuais requerimentos. Pois não. Então vamos começar aqui. Senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, o senhor foi arrolado nesse processo como testemunha? Sim, Excelência. Como já disse o Ministério Público,
eu tenho um acordo de colaboração em aberto. Esse acordo está sendo tratado entre a PGR e os advogados da minha defesa. E eu aqui vim como testemunha espontânea. Eu accedi fazer esse testemunho no intuito de colaborar com a Justiça. Eu confio no julgamento de Vossa Excelência e a intuito de colaboração, eu prestei um depoimento aos procuradores nesse sentido, como um testemunho espontâneo de minha parte, sem pressão de nenhum sentido. Senhor Pedro, como testemunha, o senhor está depondo então sobre um regime jurídico específico. Esse regime jurídico específico diz que se o senhor faltar com a verdade, se o senhor mentir, o senhor responde por falso testemunho, certo? Perfeito. Não considero aqui a questão da sua colaboração, o senhor tem intenção de colaborar ou não, porque isso está submetido lá ao Supremo Tribunal Federal. Então esse depoimento também que o senhor prestar não lhe garante necessariamente qualquer benefício. Eu sei disso. O senhor tem que estar presente, ter presente esse fato, certo? Eu sei disso. E se o senhor faltar com a verdade perante a justiça nesse momento, o senhor responderá daí por falso testemunho, certo? Certo. Então, dito isso e feito o compromisso, as perguntas do Ministério Público. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, doutor. Doutor Pedro, como é de conhecimento público, o senhor exerceu diversos mandatos, né, de legislatura. No ano de 2003, o senhor exercia algum mandato? Sim, em 2003 eu era deputado federal pelo estado de Pernambuco. Certo. Qual era o partido que o senhor, da sua legenda? Na época era o PPB, Partido Progressista Brasileiro. Depois, numa convenção, nós tiramos o B e ficou então Partido Progressista, PP. Certo. O senhor se recorda se nessa época, em 2002, final de 2002, início de 2003, o partido do senhor ele fazia parte da base governista? Não, nós não fazíamos parte da base governista, porque na eleição de 2002, o Partido Progressista não se alinhou na sua convenção nacional, liberou os estados para fazerem as convenções e apoiar as candidaturas que mais interessassem ao partido, ou seja, cada estado tinha liberdade de escolher o seu candidato a presidente e o seu candidato a governador. Até porque nós éramos um partido de parlamentares, na sua grande maioria, não tínhamos candidato a governador e então nós queríamos aumentar o número de nossa bancada. Daí não ter havido, inclusive, a nível da Convenção Nacional, uma coligação com nenhum partido. Eu, por exemplo, em Pernambuco, eu segui a orientação política do governador Jaba Vasconcelos, na época, e nós apoiamos Serra no primeiro e no segundo turno. Então, eu não tinha votado no presidente Lula em 2002. Em 2003, o presidente tomou posse no dia 1º de janeiro, e a Câmara dos Deputados, os 515 deputados, 513 deputados tomaram posse no dia 15 de fevereiro. E 2/3 também do Senado. Naquela eleição de 2012, existiam 2 vagas para o Senado em cada estado. Então nós assumimos em 2003, fizemos uma reunião, eu na qualidade de vice-presidente do partido, e nós fizemos uma reunião com a bancada para escolher a liderança antes do dia 15 de fevereiro, escolher a liderança para tratar das comissões da Câmara, para tratar dos assuntos da bancada. E nessa reunião, como a maioria dos nossos deputados eleitos tinham votado já no primeiro e segundo turno do presidente Lula, nós decidimos que faríamos parte da base de sustentação do governo do presidente Lula. E foi então encarregado, eu como vice-presidente, Paulo Maluf era o presidente, mas ele ia pouco a Brasília, porque ele morava em São Paulo, eu como vice-presidente, representando a presidência do partido, o deputado Pedro Henrique, que tinha sido eleito líder da bancada nessa reunião, que foi no Hotel Nacional, e também o deputado José Janene, que era o primeiro tesoureiro do partido, e que também era vice-líder, para que nós tratássemos dessa participação do partido na Câmara e no Senado. Nós tínhamos um senador na Câmara e no Senado, no governo do presidente Lula. Certo. Como que se deu, então, o ingresso do partido na base governista do governo Luiz Inácio Lula da Silva? O presidente Lula tinha minoria na Câmara. A oposição tinha 259 deputados, ele tinha 254. Então, inicialmente nós tivemos uma conversa com o deputado Zé Genuíno. Ele tinha perdido a eleição porque ele tinha disputado o governo do estado em São Paulo, e tivemos uma reunião no gabinete dele, no gabinete de deputado. Ele ainda era deputado até o dia 15 de fevereiro,
tivemos uma reunião do gabinete dele com o deputado Genuíno e com o secretário do PT, o senhor Silvinho Pereira. E lá, então, nós colocamos as nossas pretensões no governo, o que é que nós queríamos para participar da base de sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Começamos a conversar e então ele marcou, o presidente Lula já tinha nomeado o deputado José Disseu como o coordenador político do governo e assumir a Casa Civil, e nós então fizemos uma nova reunião com o deputado Genuíno, mais Marcelo Sereno, que era um assessor do Zé Disseu, e fazia política, era do PT e era militante do partido do Rio, com mais o Silvio Pereira, que era secretário do partido, e a senhora Samba Cabral, que era a pessoa que tratava da agenda do ministro Zé Disseu. Nós começamos a conversar, dissemos as nossas pretensões e aí tivemos uma primeira conversa com o ministro Zé Disseu. E ele então ficou de estudar as condições que nós estávamos propondo e ia ver o que é que tinha de disponibilidade nos cargos do governo para que a gente pudesse fazer parte do governo do presidente Lula. Evidentemente que nós, por sermos a quinta maior bancada naquela época na Câmara, nós pedíamos um ministério e pedíamos cargos de diretoria nas diversas empresas do governo, no ministério, nas empresas estatais, nas autarquias. E daí começamos a tratar desse assunto e, na verdade, havia uma coisa diferente do governo Lula. Quando nos governos anteriores se fazia a mesma coisa, indicação, se pedia tudo, e se tinha cargo e se procurava fazer a eleição fazendo favor ao empresário, para que o empresário pudesse ajudar o político a fazer a eleição. Isso em todos os governos de que eu participei, desde 1978, quando me elegi a primeira vez. Aqui, talvez pudesse mais diretamente a parte do Paulo Roberto Costa. Ele estava explicando como funcionavam os outros governos, Excelência. Eu acho que é importante para a contextualização. O senhor pode continuar, mas eu peço que o senhor fale mais diretamente. Então tá bom, tá certo. Então nós fizemos esse entendimento e começamos então a pedir os cargos ao ministro Zé Disseu. O que havia consenso, quer dizer, se a gente pedia diferentemente do que tinha outros governos, porque as delegacias dos ministérios nos estados, as autarquias, gerências, as superintendências foram ocupadas de uma maneira geral pela CUT. A CUT tinha interesse e foi ocupando todos esses companheiros do PT, que estavam há muitos anos fora do governo, eles foram ocupando esses cargos que eram normalmente indicados por parlamentares. E aí ficou então os cargos nacionais. E nós pleiteamos a diretoria de abastecimento da Petrobras. A diretoria de abastecimento, pedimos Ministério, pedimos Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde, pedimos a TBG, pedimos uma diretoria do IRB, uma diretoria na Anvisa, em fundo de pensão. Evidentemente, com o interesse sempre foi o de que nós tivéssemos gente no governo para ajudar o partido a manter o seu poderio político. E aí chegamos no assunto da diretoria de abastecimento da Petrobras. Inicialmente, o doutor Paulo Roberto, que nós tínhamos conhecido no aeroporto, eu e Janene tínhamos conhecido no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, indicamos ele para a diretoria de abastecimento, mas havia um compromisso do ministro Antônio Palocci com o governo de transição de Fernando Henrique Cardoso de manter o doutor Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras por pelo menos um ano. Então ficou acertado de que daria uma TBG ao Paulo Roberto e nós íamos conversar sobre a diretoria de abastecimento. Sobre a diretoria de abastecimento, o ministro Zé Disseu tentou fazer com que nós apadrinhássemos, fizesse parte da cota do nosso partido, o doutor Rogério Manso. Nós tivemos algumas conversas com o doutor Rogério Manso, mas ele tinha já um compromisso com o Zé Eduardo Dutra, se dizia... Ele tinha um compromisso com ele, então nós não conseguimos fazer nenhum entendimento com ele, pedimos então a saída dele e conseguimos emplacar o nome de Paulo Roberto Costa. O Zé Disseu, como eu disse, o ministro Zé Disseu, ele resolveu os assuntos que tinham consenso nas indicações dos partidos aliados. Os dissensos, só quem resolvia era o presidente Lula. Então nós chegamos na diretoria da Petrobras, já tínhamos acertado com Zé Disseu, que a indicação seria nossa, que nós íamos indicar o doutor Paulo Roberto Costa, e ele, então, ele foi claro em dizer que já tinha esgotado todo o poder que ele tinha e que não tinha mais como ele nomear o Paulo Roberto Costa, e ficou isso definido para que o Lula, o presidente Lula, chegasse a uma conclusão nisso. Essa coisa estava demorando 6 meses, nós fizemos uma obstrução na Câmara.
Nós, o PP, o PTB e o PL, que hoje é o PR, fizemos obstrução porque também os partidos estavam sendo cozinhados, como a gente dizia, enrolados, não saíam as nomeações. E chegamos a obstruir a pauta da Câmara dos Deputados com 17 medidas provisórias. Durante 3 meses, a Câmara não funcionava enquanto não se resolvesse a situação das nossas indicações. Só antes do senhor prosseguir, desculpe, só um esclarecimento, que período foi esse dos 3 meses? Isso, 2004. 2004. No princípio de 2004. Final de 2003, princípio de 2004. Do Paulo Roberto foi nomeado em maio de 2004. Então, Zé Dirceu disse que não tinha como resolver isso e que tinha que ser uma conversa com o presidente Lula, no gabinete dele, e que seria necessária a presença do presidente da Petrobras, o doutor José Eduardo Dutra. E foi então quando houve um diálogo, que já foi transmitido diversas vezes, em que o presidente Lula perguntou ao José Eduardo Dutra, que era o presidente da Petrobras, por que é que o Paulo Roberto não estava sendo nomeado. Não tinha sido nomeado. E ele disse que não era ele que nomeava, era o Conselho de Administração. Então o Lula perguntou, e o Conselho de Administração, por que não nomeou? Ele disse, porque o Conselho de Administração é independente. Disse, quem nomeou esse conselho? Ele disse, a maioria dos conselheiros foi você, presidente. Ele chamava você, até porque não tinha essa liturgia do cargo, você, Lula, que nomeou. Ele disse, eu posso demitir? Pode. Pois diga a eles que se eles não demitirem, eu vou... Se eles não admitirem o Paulo Roberto Costa, não fizeram a nomeação, eu vou demitir o conselho. E aí o Zé Eduardo Dutra, que tinha uma ligação com o Rogério Manso, disse, olha, Lula, não é da tradição da Petrobras, está se trocando diretor. E aí ele disse, Dutra, se fosse da tradição, nem você era presidente da Petrobras, nem eu presidente do Brasil. Então eu vou dar um prazo de 1 semana, se ele não for nomeado, nós vamos trocar o conselho e vamos nomear o doutor Paulo Roberto. E ele foi nomeado 15 dias depois, Paulo Roberto era diretor de abastecimento. Nessa reunião, doutor Pedro, com o presidente Lula, estava presente o senhor? O ministro Zé Dirceu, o ministro Aldo Rebelo, o doutor Zé Eduardo Dutra, eu, o deputado Zé Janene e o deputado Pedro Henrique, e o presidente Lula. Certo. De fato, ocorreu a nomeação do Paulo Roberto Costa? Ocorreu a nomeação, 15 dias depois ocorreu a nomeação, e nós saímos de lá, já desobstruímos a pauta e as coisas começaram a tramitar. E isso é muito claro, só é pegar o período do... Isso tem registro, tem registro dessa conversa no gabinete do presidente da República, como também tem o registro das obstruções que nós fizemos durante 3 meses na comissão, quando 17 medidas provisórias ficaram obstruindo a pauta. Não se votava nada, nem se fazia nada na Câmara enquanto não se desobstruísse a pauta. Certo. Qual era a pretensão, qual era o objetivo do partido com a nomeação do Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento? O objetivo do partido era de fazer favor ao empresário para cobrar recursos para que a gente pudesse manter o partido. Hoje o fundo partidário já está com uma arrecadação bem maior, mas naquela época o fundo partidário era pequeno e o fundo partidário não cobria as despesas do partido. Despesa com programa de televisão, despesa com os encontros parlamentares, os encontros do partido, com convenção, então não cobria. E então nós tínhamos que procurar os empresários para poder nos ajudar. E, na verdade, uma diretoria de abastecimento com um orçamento que tinha 30, 40 bilhões de dólares, evidentemente que isso ia facilitar muito a nossa vida partidária. Certo. O senhor tem conhecimento de se as outras diretorias da Petrobras, a diretoria de serviços e a diretoria internacional, foram destinadas a algum outro partido? Todas tinham sido destinadas assim. A diretoria de serviços, do Dr. Renato Duque, foi destinada ao PT. A diretoria internacional... Antes nós tínhamos participado ainda no governo Fernando Henrique da indicação do ex-senador Delcídio do Amaral na diretoria de gás de óleo. Foi o PMDB quem indicou. Depois Delcídio saiu da diretoria, foi ser secretário do governador Zeca do PT no Mato Grosso do Sul e se tornou senador pelo PT. E depois o Renato Duque, que era indicação do PT, Nestor Severo tinha uma indicação do PMDB com o PT, porque tinha o Delcídio do Amaral, mais o Zeca, do governador do PT, e mais uma parte do PMDB indicavam o Delcídio Amaral. Então todas as diretorias da Petrobras tinham sempre, a escolha do Zé Eduardo Dutra tem sido uma escolha pessoal do presidente Lula, então todas as diretorias tinham sempre o apoio de um partido político. Eu vou interromper ou de vários partidos. Pela questão do áudio aqui, tá? Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto, continuidade da palavra com o Ministério Público. Certo. Doutor Pedro,
Nas eleições de 2006, Paulo Roberto Costa já era diretor de abastecimento. Houve uma nova pretensão do partido em ter novos cargos no governo? Na verdade, em 2005, o Partido Progressista foi atingido fortemente, o PT, o Partido Progressista foi atingido fortemente pelo mensalão. Tanto é que eu, o deputado Zé Janene e o deputado Pedro Henrique terminamos como réus e condenados. Janene não foi condenado porque faleceu antes, mas nós perdemos o mandato, eu e Pedro Henrique, e fomos condenados na ação 470. Embora eu seja uma testemunha aqui, se questione a credibilidade minha, eu quero dizer que eu fiz política esses anos todos e não tive uma conta no exterior, não aumentei meu patrimônio, ao contrário, eu diminui o patrimônio que eu tenho na vida foi de herança, mas mesmo assim, isso não interessa, estou só fazendo um adendo e peço desculpa ao senhor se... Mas o que houve? Então, em 2005, nós estávamos enfraquecidos. E Paulo Roberto Costa teve ele viajou, foi à Ásia, acho que Coreia, não sei onde é que ele teve, e ele voltou e teve uma pneumonia que ele passou quase 30 dias na UTI. E tinha um gerente executivo dele, chamado Allan Kardec, que quis tomar o lugar dele. E começou a trabalhar, então, nesse sentido. Nós fomos ao presidente Lula, eu, Janene para segurar Paulo Roberto Costa, eu, Janene e Pedro Henrique. E, inclusive, fomos reclamar do presidente da interferência do PMDB, porque o PMDB estava se aproveitando dessa fraqueza nossa, e nós éramos companheiros da base aliada, estávamos ajudando o governo, enfrentando o mensalão por conta do governo, e que se sabia que não era caixa 2, que se sabia que era dinheiro de propina. Mas nós fomos lá e fomos reclamar da invasão do PMDB na nossa diretoria. Foi quando então o presidente disse, olha, essa diretoria é uma diretoria muito grande, tem um orçamento muito grande, e Paulinho, que ele chamava Paulo Roberto de Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem atendidos e que vocês não podem reclamar do que ele está fazendo. Estão bem atendidos financeiramente. Em 2006, na eleição, eu e Janene, nós fomos ao presidente Lula, porque como ele era candidato à reeleição, e em toda eleição, quem faz política, o doutor José Roberto Bató, que foi deputado 2 vezes, sabe o que é isso, foi meu companheiro na Câmara de Deputados e foi membro da mesma comissão, ele sabe que quando chega na eleição, você procura o candidato majoritário para fazer a despesa do partido. E como o candidato majoritário era o Lula, candidato à reeleição em 2006, nós fomos lá atrás de dinheiro, atrás de mais cargo, para poder elegermos uma bancada maior e, evidentemente, o partido crescer politicamente e ter mais poder. Então o Lula voltou a dizer, vocês não podem reclamar porque o Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem amparados financeiramente e que vão fazer uma eleição muito tranquila e vão reeleger todos os seus deputados. Então nós tivemos esse assunto de 2006, 2005 e houve então a entrada maior do PMDB, daí o Paulo Roberto Costa tem inclusive desviado uma série de recursos, dessa propina, recurso de propina que era para ser nosso, ele desviou isso para o PMDB. Certo. Doutor Pedro, existia algum percentual fixo que o Paulo Roberto Costa destinava das obras da Petrobras para o partido? Na verdade, quando nós começamos a conversar com o Paulo Roberto, porque ele disse que sabia que isso acontecia na Petrobras, nesse almoço que nós tivemos no aeroporto de Santo Dumont, eu e Janene, ele disse claramente que se for para lá, isso era uma coisa natural na Petrobras e que ele ia fazer. Que nós não nos preocupássemos que ele ia fazer. Se falava em 2%, 3%, até 5% dos acordos. Mas, na verdade, quando nós entramos na diretoria de abastecimento, o que era reservado para a gente era 1%, e às vezes não chegava a 1%. Quando dependia muito dos contratos com as empresas. Se era um contrato vantajoso para a empresa a empresa podia pagar um pouco mais, se não, na verdade, ela não pagava 0,5%. Isso dependia muito do que o operador fazia, que o operador nosso era Janene, Alberto e o CEF, que conversavam com os empresários e discutiam como é que chegava esse entendimento. Uma parte disso, 30% ficava com o Paulo Roberto, tirava-se 20% do bruto para fazer despesa de nota fiscal, essa coisa, e ficaria os 80%, desses 80%, 30% era do Paulo Roberto, 60% era do partido e 10% dos operadores. O senhor tem conhecimento de como que funcionava essa destinação desses valores nas outras diretorias?
Não, eu tenho conhecimento do que se falava naquele momento na Câmara. O PT dizia que a diretoria de... E nós cobrávamos isso de Paulo Roberto, que a diretoria de serviço cobrava 2%. Então, a diretoria da Internacional cobrava um pouco menos. Então, nós discutimos isso, mas era uma discussão que, na verdade, eu nunca vi ninguém pagar. Aliás, eu nunca vi, eu só recebi o dinheiro porque vinha do nosso operador. Eu nunca tratei com empresário sobre dinheiro, sobre recursos, porque nós decidimos que só um deputado, o deputado Zé Janene, trataria com os empresários, e só depois que o Janene ficou doente, só o operador Alberto Youssef é quem trataria com o Paulo Roberto Costa e com os empresários. Nós não tratávamos de assuntos de dinheiro, nem com o Paulo Roberto Costa, nem com os empresários. Certo. O senhor já falou que não tratava com os empresários, mas o senhor tinha conhecimento de quais eram as empresas, as que faziam esse pagamento? Tinha, porque muitas das doações eram feitas diretamente nas contas oficiais do partido. O senhor se recorda de alguma empresa que... Todas essas que estão situadas na Lava Jato fizeram parte disso. A OAS, a Andrade Gutierrez, a Odebrecht, a UTC, a Camargo, todas essas empresas fizeram parte, porque a Jaraguá, todas deram dinheiro oficialmente ao caixa dos partidos. Certo. O senhor mencionou uma reunião com o presidente Lula agora, em 2006, em que ele teria dito que o Paulinho estava atendendo muito bem o partido. O senhor se recorda quem mais participou dessa reunião? Nessa reunião, quando nós estávamos, em 2006, quando fomos pedir o dinheiro, estávamos eu e o deputado Janene. Isso pode ser visto porque nós entrávamos no palácio e tem sempre o registro de entrada. Nós entrávamos por trás, mas mesmo assim passávamos e todo mundo sabia onde é que está lá procurar o registro das entradas dos parlamentares, vai encontrar isso aí. E eu, como presidente do partido, e os líderes, normalmente, nós fazíamos parte do Conselho Político da Presidência da República. Nós nos reunimos, normalmente, de 1 a 2 vezes por mês. E todas as vezes que nós nos reuníamos, íamos partidos da base aliada toda, depois o presidente fazia um despacho com cada um grupinho de nós. E então nós falamos o assunto com ele, presidente. Olha, não está acontecendo, os caras não estão resolvendo, o diretor tem que ser apertado. O diretor chamava Zé Disseu e dizia, Zé Disseu, o pessoal está cobrando. Quando era um assunto político, cobrava para que fosse resolvido o assunto político, para que a gente pudesse levar as obras, levar os recursos para o município. Quando era um assunto de dinheiro, ele pedia a Zé Disseu para apertar o pessoal para que saísse, então, fossem resolvidos os assuntos que eram inerentes ao partido. O PT foi um partido que a vida toda ele tinha caixa próprio. Ele cobrava dos filiados, né? Cobrava. Um deputado, por exemplo, chegava a descontar 40% do que ganhava para o PT. Então o PT sempre teve receita própria. E ele quis fazer a mesma coisa no período em que estava no governo. Eles queriam que os partidos também da base tivessem receita própria para poder fazer as eleições, porque ninguém faz eleição sem dinheiro. Certo. Em alguma dessas reuniões com o ex-presidente Lula, o senhor tratou com ele de valores de propinas que eram pagos em decorrência dos contratos da Petrobras? Valores em espécie? Não, de valores em espécie. Falávamos de que precisavam de financiamentos, que as coisas estavam funcionando. Ele dizia que as coisas estavam funcionando bem, que a gente estava financeiramente bem lastreado. Mas nunca tratamos de número de 1 milhão, 5 mil, 10 mil, isso nunca foi tratado. Tratado sempre numa conversa mais ampla. Nós tínhamos as diretorias e tínhamos os locais. Porque qual é o interesse que tem um partido progressista de administrar uma diretoria de abastecimento da Petrobras? Qual é o interesse nosso? Não tinha nenhum interesse nisso. O interesse nosso é realmente fazer caixa. Só para ficar claro, o senhor falou da questão dos valores que vinham dessas empreiteiras, e o senhor mencionou até que vinham como doações. Esse valor que vinha como doação para o partido eram valores de propina que vinham travestidos alguns de propina, a grande maioria era de propina, e vinham também doações de pessoas que não tinham nada a ver com nenhum programa, que faziam doações para o partido, a pedido, a gente procurava um empresário, essa coisa, então ele faria uma doação, mas do pessoal que trabalhava com a Petrobras era propina. Tá certo. Obrigada. Sem mais perguntas. Acende a acusação, sem perguntas? Então, seguindo aqui a defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia, tem perguntas? Sim. Senhor Pedro, no dia 1º de setembro de 2016, o senhor foi chamado pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República do Paraná, para prestar um depoimento. Existe um termo de declarações
que é o anexo 14, que foi juntado à denúncia. O senhor pode expor em que circunstâncias isso ocorreu? Bom, eu tinha sido informado de que nós tínhamos que refazer alguns anexos, porque o Supremo tinha dito, como o senhor disse, o ministro Teori, tinha pedido para que se refizesse alguns anexos, sobretudo para condensar. Ele reclamava que os anexos estavam muito extensos. Então, eu procurei, minha defesa procurou os procuradores do Paraná, da Força Tarefa, e eles procuraram para que a gente começasse a fazer esses entendimentos, e eles estão tratando disso com a Procuradoria. Eu não tenho acesso, mas nós estamos procurando fazer isso. E aí, no dia 1º, nós iniciamos, eles me perguntaram se, na verdade, porque estava o depoimento do senhor Luiz Inácio da Silva, os procuradores achavam de que estava havendo estava faltando alguns aspectos, não. E então eu disse a eles que eu queria colaborar e queria testemunhar, mesmo independente. Tanto é que eu digo isso no meu depoimento. Eu digo claramente que, independente do acordo de colaboração, eu queria colaborar nessa situação, já que eu tinha sido apontado, já havia denúncia contra o presidente Lula, e eu tinha sido apontado pelo juízo como testemunha de acusação. Então, eu quis reforçar esse relatório, esse termo de declaração meu, e procurei os meus advogados, que procuraram a Procuradoria. Eu não sabia quem era o procurador que ia me inquirir, e marcaram então no dia 1º, o pessoal esteve na Polícia Federal, e eu fiz então esse depoimento de livre, espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma preocupação, e também ainda não resolveu o meu assunto de homologação não, porque continua aí sendo tratado pela Procuradoria-Geral e meus advogados de defesa. Eu não entendi a parte que o senhor disse que, em relação ao depoimento do ex-presidente Lula, o senhor pode... Eu fui arrolado como testemunha de acusação no processo do presidente Lula. Não. Isso o senhor disse na sua fala, que tinha algumas falhas no depoimento do presidente Lula. Como é que funcionava isso? Não tinha falhas. Eu me lembrava de alguns fatos que eu não tinha dito no meu primeiro relatório, que gostaria de complementar, como vou complementar em outros depoimentos, algumas coisas que eu me recordo, até porque eu vou me lembrando isso no dia a dia, na brincadeira. Eu passei 28 anos, então tem coisa que eu vou me lembrando de repente. Também tenho 68 anos, não sou mais menino, já não tenho a cabeça que tinha quando tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o Ministério Público mostrou ao senhor o depoimento do ex-presidente Lula e pediu para o senhor falar sobre aquele depoimento? Não. É isso que eu não estou entendendo. O Ministério Público nunca me mostrou. O senhor sabia, o senhor conhecia o depoimento, então? Não, eu lia nos jornais, quando chegava os jornais todos, de que o presidente Lula estava sendo... tinha sido o juiz Sérgio Moro tinha tornado o presidente Lula réu, e que no processo eu seria testemunha de acusação. Então, a partir disso, aí o senhor tomou a iniciativa... Eu tomei a iniciativa de começar a refazer umas coisas minhas. Estou refazendo, estou escrevendo uma série de coisas, e fiz esse primeiro depoimento com uma nova... Eu entendi, só que para mim não está claro ainda. O senhor tomou conhecimento do depoimento, e aí o senhor teve a ideia de fazer um termo de declaração em cima do depoimento do ex-presidente Lula. Em cima do que eu tinha dito do depoimento do presidente Lula. Eu fiz um termo de declaração com alguns complementos, né? Por exemplo, eu falo do mensalão, que o mensalão e a Lava Jato, a mesma coisa, que já tinha tido problema do mensalão em relação à empresa Dínamo, né? Falo sobre umas coisas desse tipo. Eu falo que assunto evitar o que aconteceu com Fernando Collor, o governo Lula, porque não tinha maioria, e terminou acontecendo agora com a Dilma, essa coisa. Então, eu falo sobre esse assunto que o governo precisava de fazer realmente uma base de sanções. Só tinha um jeito de fazer essa base de sanções, conseguindo recursos para os partidos.
O senhor sabia, então, que o senhor seria testemunha, é isso? Não, eu soube que seria testemunha quando saiu a relação da testemunha. Né? Certo, mas o senhor disse antes que tinha uma denúncia. Tinha uma denúncia contra o presidente Lula. Mas, eu não sei se o senhor sabe, mas a denúncia foi apresentada no dia 14 de setembro. E o depoimento do senhor é do dia 1º de setembro. Saiu isso em todo, que ele ia ser denunciado bem antes disso, em agosto, em julho, agosto, começou a sair todas essas notícias de jornal e de televisão de que ele seria, sobretudo jornal, que eu vejo mais jornal, revista, que ele seria denunciado e que eu seria testemunha. Eu fui capa da Veja, saiu uma... O senhor imaginou que o senhor fosse ser testemunha, então o senhor viu, o senhor teve conhecimento? Eu tenho certeza que seria testemunha, porque se eu era uma das pessoas que se falava politicamente sobre isso, eu tenho certeza que ia ser testemunha. Mesmo tendo esse descompasso temporal entre a data do depoimento do senhor... Não, só ouça a pergunta. A pergunta é a seguinte. A denúncia é do dia 14 de setembro. O depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público é do dia 1º de setembro. Então há um intervalo aí. Então eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor sabia do assunto com esse intervalo de tempo. Eu sabia disso desde que saiu a notícia, a primeira notícia, quando saiu dizendo que eu tinha contado, que saiu isso publicado na Veja, houve um vazamento, e saiu a notícia toda de que eu tinha feito um depoimento contra Lula e que seria testemunha contra ele. O senhor tinha feito um depoimento contra o Lula? O senhor já tinha feito? Saiu uma declaração. Não, eu quero saber se o senhor tinha feito um depoimento contra o ex-presidente. Isso está sob sigilo, é do meu acordo de homologação. Eu não posso falar. Eu falo com o meu advogado. Excelência, o senhor aceitou ouvir o senhor Pedro Correia como testemunha. Então, se ele está sendo ouvido como testemunha, ele tem o dever de dizer a verdade. Eu estou dizendo a verdade. Apenas eu deixei claro. A omissão, eu estou falando com o juízo. Pois não. A omissão... Certo, mas como esse acordo de colaboração está submetido ao Supremo e existe essa questão do sigilo, então eu acho que é correta a postura dele de não responder sobre esses pontos. Excelência, me desculpe, mas da mesma forma que nós não tivemos acesso à decisão do ministro Teori, para podermos aqui trabalhar em cima daquela decisão, também não há nada aqui que demonstre essa situação. Então, a recusa de prestar depoimento me parece incompatível com a letra do Código. Não, tá ainda indiferido, doutor, porque o acordo tem essa questão do sigilo, né? Mas eu não conheço, isso é uma limitação. Excelência. Mas é uma limitação. Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem, é matéria jurídica para ser tratada no processo, não durante a oitiva da testemunha. Então, seria importante que a defesa se limitasse a questões sobre os fatos narrados na denúncia. Doutora, tem a ver com a legalidade da prova que está sendo... certo. Sim, mas isso é questão jurídica, não para a testemunha, então... Certo. Gostaria de fazer... Havia manifestação sempre no microfone. Foi registrado, certo? Peço a palavra, excelência. O senhor me dá a palavra? Como eu disse, o senhor Pedro Correia está sendo ouvido aqui como testemunha, inclusive com a concordância do Ministério Público. O senhor consultou o Ministério Público concordou em ouvi-lo como testemunha. Então, compromissado. Então, se o Código não prevê nenhuma ressalva, eu não posso aqui ter as minhas perguntas limitadas por um suposto acordo de colaboração. Até porque, ao anuir com a condição de testemunha, o Ministério Público não fez nenhuma ressalva. Então, agora, se este ponto para mim é fundamental em relação à legalidade da prova, eu não posso ser tolhido discutir. Certo, a questão... Só pela ordem... Só complementar esta colocação da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Excelência, a testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade. Pode falar, doutor, estou ouvindo. A testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade, se compromissando a não omitir nenhum fato. Não é verdade? Então, neste ponto, nós encontramos aí esta fricção. O depoimento, o acordo de delação premiada dele, se contrapondo ao dever de dizer a verdade. Eu quero que Vossa Excelência ouça a testemunha a partir de agora como informante, porque é incompatível essa obrigação de dizer a verdade compromissada com o fato de ele omitir fatos que são relevantes. Compreende, Vossa Excelência? Não, só a questão, o sigilo não quer dizer violação ao direito ao dever de dizer a verdade, simplesmente significa o respeito ao Supremo Tribunal Federal,
assim como em diversos outros casos é respeitado, por exemplo, investigações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal e que são respeitadas dessa instância. A 12.850 é claro nesse ponto? Eu acho que já foi bem colocado, né, doutor? Peço para você só para conciliar primeiro, então. Sei. A defesa de José Adelmário e a Genone impugna a licitude da prova com base no artigo 5º da Constituição, artigo 157 do CPP, porque não há absolutamente nenhuma prova desse sigilo imposto. O Ministério Público me perdoe, mas eu não tenho que confiar na palavra do Ministério Público dizendo que há um acordo, não se disse há ou se não há. Eu não tenho que confiar na palavra do Ministério Público. Não existe fé pública do Ministério Público para dizer se tem um acordo, se tem uma cláusula. Se existe a cláusula, que seja mostrada a cláusula. A defesa não se opõe a isso. Se existe o acordo e se existe a cláusula, pelo menos a cláusula, porque a defesa não pode ficar... O Ministério Público uma hora diz, o acusado, o Pedro Corrêa, pode servir como testemunha, porque ele assinou e o Ministério Público permite que ele sirva de testemunha. E no outro momento diz, olha, tem existe um sigilo, mas eu não posso dizer que tem sigilo, eu não posso provar que tem sigilo. Tem que se provar que tem sigilo, então, excelência. A própria testemunha mencionou no início, e foi mencionado também pela defesa e pelo MPF. A própria testemunha mencionou no início, o Ministério Público também e a defesa, que as levantou essa questão de início, que existiria um acordo que não teria sido homologado, foi até citada essa decisão. E aqui existe o artigo 7º lá da Lei 12.850, parágrafo 2º, que fala do sigilo até o oferecimento da denúncia. Então, sobre esses fatos, se existe esse processo que se encontra no Supremo Tribunal como afirmado, isso está submetido a sigilo no Supremo Tribunal Federal e não pode aqui o juízo levantar esse sigilo a despeito do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, o senhor Pedro da Silva Correia veio depor como testemunha sem o abrigo desse acordo. Então, assim, ele pode responder sobre os fatos, evidentemente. Agora, sobre o acordo, existe essa questão do sigilo que está submetido, inclusive, a outro juízo. Então, eu peço que pergunte sobre os fatos. Certo? Excelência. Não, doutor, aí eu já resolvi a questão. Aí se nós não seguimos... Não resolveu a questão da defesa. Eu ouvi a defesa, ouvi o Ministério Público, ouvi mais o defensor. Mas o senhor veja, neste ponto, o senhor pede para a defesa se ater aos fatos. E, no entanto, o senhor concede ao Ministério Público examinar sobre o contexto. Quer dizer, é outra coisa. Nós não estamos aqui examinando os fatos que são objeto de imputação. Estamos examinando um contexto. Tá, isso nós já entramos. Exatamente. E é por isso que nós não queríamos examinar esse contexto, porque efetivamente a testemunha tem aí um compromisso de delação, etc., com o Supremo, e entramos numa área que é um buraco negro. Aqui não podemos agora, quer dizer, a sorte do processo não pode ficar condicionada às idiosincrasias da testemunha. Isso eu posso dizer, isso eu não posso dizer. Se ela assumiu o compromisso legal de dizer a verdade sobre o que ela conhece, o que lhe foi perguntado, ela tem que responder. E se ela não responde, ela não é uma testemunha válida. Certo, nós contestamos, então, a validade do depoimento dessa testemunha. Certo. Como o juiz já decidiu essa questão, então eu remeto ao que eu havia decidido e prossegue aí o depoimento, certo? A palavra, então, para a defesa, para perguntas sobre essa questão do acordo. Está submetida a sigilo, então não pode se obrigar a testemunha a responder sobre isso. Excelência, só para que fique... Não, doutor, não. O juiz já decidiu e está tudo sendo gravado. Que só é meia testemunha? Não é. É porque a testemunha tem o privilégio against self-incrimination. Não, a questão já foi decidida. Eu ouvi pacientemente ambas as partes. A questão foi decidida. Se não concordarem, recorram. Então, tá certo. Fica perfeito? O protesto por prova E está registrado, doutor. Certo? Perfeito. Pode prosseguir nas perguntas? Eu volto a perguntar ao senhor Pedro Correia em relação... gostaria de uma explicação objetiva pelo fato do senhor se reportar a uma denúncia que à época não existia, quando o senhor prestou esse depoimento ao Ministério Público. Então, como é que o senhor sabia que o senhor estaria preenchendo, digamos assim, lacunas relativas ao depoimento prestado pelo ex-presidente Lula? Eu acho que talvez só quem não sabia disso era o senhor, porque todo o Brasil sabia disso. Todo o Brasil sabia de que o presidente Lula estava sendo acusado dessas coisas, e isso foi dito no Jornal Nacional, em Revista Veja, em tudo isso, dizendo de que eu tinha feito um depoimento nesse sentido.
Certo, a testemunha não tem o conhecimento técnico, doutor, de saber quando for a denúncia, quando não a denúncia. Excelência, você reporta aqui é que havia uma investigação. Eu estou em cima de fatos. Sim. Eu não perguntei nenhum assunto técnico, testemunha. Estou perguntando fatos, datas. Certo, então ela já tinha respondido essa questão que o doutor está colocando novamente. Então, eu estou insistindo porque, para mim, é um ponto de grande relevância. Então ela já respondeu mais de uma vez, doutor. Então, próxima pergunta. Eu não respondeu, excelência. Me desculpe. Doutor, daí questione a credibilidade dela não ter respondido. Primeiro lugar, a testemunha fez uma afirmação aqui de que só eu não conhecia a denúncia. Só que eu não sei como é que a testemunha conhecia a denúncia, porque, como eu disse, a denúncia é datada do dia 14 de setembro. Então, como é que o senhor conhecia a denúncia que foi ofertada em 14 de setembro, no dia 1º de setembro? Como é que o senhor sabia desse fato? Já foi respondido. Próxima pergunta. Eu vou insistir na pergunta, excelência. É uma pergunta fundamental. Doutor, já foi respondido mais de uma vez. Então, eu gostaria que consignasse e que Vossa Excelência... Senhor Pedro Corrêa, como é que foi esse contato que o senhor fez com o Ministério Público Federal para prestar esse depoimento no dia 1º de setembro? Eu já disse, meus advogados procuraram o Ministério Público tratar do assunto que está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Eu disse desde o começo de que esse assunto estava sendo tratado pelos meus advogados e a Procuradoria-Geral da República. Nesse momento, o senhor foi preso que dia? Eu sou bipreso, porque eu sou preso do Mensalão e sou preso da Lava Jato. Então eu fui preso no Mensalão no dia 5 de dezembro de 2013. Não, em relação a essa operação. E essa operação eu fui preso no dia 10 de abril de 2015. E o senhor permanece desde então preso? Preso. E o senhor acompanhava Jornal Nacional, jornal, tudo isso preso? Não, no CMP você pode ter uma televisão e pode ver o Jornal Nacional, é permitido. As revistas entram, as revistas semanais e os jornais, inclusive na biblioteca dos presídios, todas têm. Então tem a revista, os jornais que chegam sempre, a família dos presos trazem isso, e é evidente que a gente acompanha. E sabe das conversas com os advogados, a gente conversa com o advogado quase todo dia. O senhor achava que esse depoimento que o senhor prestou no dia 1º de setembro iria auxiliar na obtenção de vantagens perante o Ministério Público? Não. Em nenhum momento eu pensei isso. Eu estou pensando que tudo aquilo que eu fiz vai me ajudar no entendimento amanhã junto ao Supremo Tribunal Federal. Tudo aquilo que eu me prestei a ser colaborador. Então, eu vou refazer. O senhor disse primeiro não e depois o senhor disse que sim. Então, o senhor imaginou que, ao prestar esse depoimento no dia 1º de setembro, o senhor estaria abrindo um caminho para receber benefícios? Esse especificamente não. Todos os meus depoimentos, inclusive esse, especificamente não, mas todos os meus depoimentos, inclusive este, todos eles são no sentido de que eu possa ter os resultados que serão obtidos através da colaboração premiada. Este depoimento que o senhor prestou, ele integra a sua proposta de delação premiada? Sim. Excelência, pela ordem, eu gostaria de fazer uma ponderação. Se o Ministério Público anexou aos autos um depoimento que se refere, agora, segundo dito pela testemunha, à proposta de colaboração premiada, quer me parecer que esse sigilo não mais pode ser sequer levado em consideração, porque acabou-se de confirmar aqui que este depoimento faz parte... Não é igual. Não, o senhor aguarde, que agora eu estou falando com o juiz. O senhor aguarde, por gentileza. Esse depoimento faz parte, segundo afirmado aqui, do acordo de colaboração. Não, mas aí, doutor, não faz parte do acordo de colaboração. O que existe... É outro depoimento. O que foi... Pedro, Excelência. Eu sou réu, mas o advogado também tem que me respeitar. Claro, eu estou respeitando. Pedir para ser mais respeitoso com a testemunha, doutor. Mas quem faltou com respeito foi a testemunha para com o advogado. Não, doutor. Não. Dizendo que isso todo mundo sabia, menos o advogado. Sim, mas diante daquelas insistências. Então eu vou pedir para ambas as partes tratarem com mais respeito uma a outra. A questão, esse depoimento não faz parte do acordo de colaboração. Como foi dito, existe essa questão lá submetida e a testemunha se dispôs a prestar esse depoimento e a servir como testemunha em juízo sem qualquer compromisso de obter esses benefícios.
Então é isso que está acontecendo no processo e nós podemos então prosseguir. Mas Vossa Excelência está desdizendo o fato que foi afirmado pela testemunha. Doutor, a testemunha diz... testemunha, quem resolve direito, acho que é o juízo, não a doutor, a excelência não tem, a testemunha não tem conhecimento técnico para saber o que faz parte ou não do acordo. Eu perguntei claramente. O doutor fala fora do microfone, eu não considero. Então, não é me permita... Certo. Não, essa questão já... Me permita fazer uma ponderação, Excelência. É uma questão de ordem. Não, falar no microfone de Vossa Excelência, então, porque não tem outro microfone. Não, doutor, o seu colega já está falando das é uma questão de ordem. É uma questão de ordem que eu estou apresentando. Respeitosamente, gostaria de registrar que, em momento algum, eu faltei com respeito a qualquer pessoa aqui. Eu fiz as minhas ponderações na condição de advogado e seguindo todos os preceitos éticos cabíveis. Segundo ponto é o seguinte, existe essa afirmação e com esta afirmação da testemunha e com essa limitação que o juiz está colocando, me parece uma situação paradoxal, porque nós estamos discutindo um trecho da colaboração e eu não posso discutir o restante da colaboração porque estaria supostamente sob sigilo. Veja, doutor, desculpe... Tá. Bom, em primeiro lugar, isso é inerente em qualquer caso de colaboração, ainda que estivesse homologado, outros depoimentos que houvessem ainda permaneceriam em sigilo porque se tratariam de outras investigações. De qualquer forma, desde o início, a testemunha disse a todo momento que ela está aqui voluntariamente, quer prestar esse depoimento, quer afirmar o que ela quer revelar aqui nesse momento, o que é os conhecimentos que ela tem sobre o fato. Não há qualquer incoerência, enfim, qualquer incompatibilidade entre o depoimento dela e o procedimento de colaboração que vem sendo, que está tramitando ainda perante o Supremo Tribunal Federal. Então, agora, ambas as partes já falaram e a decisão do juízo é que... Antes da decisão do juízo, eu precisaria dizer que a defesa não pode se conformar com uma prova, com um testemunho. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui, tá? Então, na ação penal 504-65-1294, continuar o depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Sim, doutor, pode complementar? Senhor juiz, a defesa não pode admitir uma testemunha que ora afirma um fato, ora não afirma um fato, segundo as suas conveniências, segundo, digamos, suas conveniências idiosincráticas. Quer dizer, isso não pode ser um depoimento válido em termos de processo penal, porque como é que poderíamos, digamos, aqui estabelecer fatos que podem justificar uma condenação de uma testemunha que diz o que quer ou o que não quer e não tem? Quer dizer, prestou cúmplice de dizer a verdade e que, idiosincraticamente, ela responde o que lhe convém. E a defesa fica aqui manetada, porque nós temos uma coisa muito importante, porque a testemunha acabou de dizer que o seu depoimento fazia parte do acordo de delação premiada. E então, como é que ficamos com o resto do seu depoimento? Onde é que fica o sigilo, excelência? Como é que fica... A questão é o compromisso legal da testemunha. Ela prestou um compromisso legal de dizer a verdade, mas é um compromisso relativo. Nós temos uma meia testemunha. Ora ela diz a verdade e ora ela cala a verdade. Esse é o problema. Então fica aqui o nosso protesto, se Vossa Excelência já decidiu e já está encerrado, quer dizer, o nosso protesto contra a decisão de Vossa Excelência, porque não nos conformamos com uma testemunha que é apenas meia testemunha. Perfeito. Então o juiz já colocou esse depoimento, não faz parte do acordo, não faz parte do acordo de colaboração. O acordo está pendente. A testemunha, não obstante, se dispor a servir de testemunha de acusação para o Ministério Público, o compromisso de dizer a verdade e sem qualquer garantia que esse é necessário lá a homologação do acordo, sem qualquer garantia de receber esses benefícios. Não obstante, sobre o acordo ou o processo de acordo submetido ao Supremo Tribunal Federal, existe um sigilo em relação ao qual a testemunha, esse juízo, o Ministério Público, as defesas devem respeitar, salvo se levantado o sigilo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu peço que prossiga nas questões de fato. Doutor, já foi decidido, doutor. Não tem a palavra. Não tem a palavra, doutor. Não tem a palavra. Não pode, porque a defesa tem o teu... Interrompa a gravação. Pois é, esse é o... Excelência, antes de
Nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, com a palavra defesa para as questões, doutora. As questões de fato colocadas na testemunha. As questões jurídicas já foram objeto de resolução do juízo. Perfeito. Só gostaria de fazer um registro, um pedido, um requerimento. Vossa Excelência disse há pouco que a defesa não tinha argumentos e por isso estava tumultuando. Então, data máxima vênia, ao nosso ver, isso mais uma vez configura pré-julgamento. E eu peço. Não tem argumentos processuais, doutor, porque a defesa coloca a questão, o juiz resolve, a defesa quer rearguir, a mesma questão processual. Vossa Excelência... São questões processuais que eu já decidi, se o doutor quiser alegar minha suspeição, porque eu já decidi uma questão processual, eu não estou falando do mérito, eu estou falando da questão processual. Agora, a defesa coloca uma questão processual, eu ouço o Ministério Público, eu decido, e a defesa quer infinitamente recolocar essa questão diversas vezes. É inapropriado esse comportamento processual da defesa. É inadequado. Então eu peço que voltem às questões a serem colocadas à testemunha e parem de tumultuar a audiência. De forma alguma nós estamos tumultuando a audiência. Não, nós doutor. Colocamos, todos nós advogados aqui, Doutor, colocamos a questão... qualquer audiência desse processo, nas outras ações penais não existe... Eu já assisti a outras audiências. Se os advogados fossem diversos. E eu já assisti a outras audiências. Eu há de lembrar que houve sim. É só entrar na internet que isso aqui não é novidade nenhuma. Não, doutor. Então vamos prosseguir. Quais são as questões de fato para testemunha? Eu queria só que Vossa Excelência permitisse que eu fizesse o pedido, porque eu não consegui fazer o pedido. Vossa Excelência já me interrompeu. Qual é o pedido? O pedido é que, tendo em vista este fato que eu acabei de narrar, eu reitero neste ato a suspeição de Vossa Excelência, peço que Vossa Excelência analise essa questão associada aos demais elementos já apresentados. Certo, doutor, essa sessão de suspeição já foi não acolhida, está submetida ao tribunal e eu estou falando sobre questões que eu decido na audiência e que a defesa insiste em recolocar e reargumentar a todo momento. Então, esse argumento que o doutor está colocando é totalmente deslocado do contexto aqui do que nós estamos falando. Então peço que prossiga, já resolvi, peço que prossiga na inquirição da testemunha, como é próprio desse ato. Vossa Excelência não precisa alterar a voz a falar comigo, porque eu estou falando com um tom de voz com Vossa Excelência é absolutamente compatível, doutor, com uma audiência. Eu não tenho tempo para ficar aqui ouvindo sempre a defesa voltar essas questões. Eu tenho que conduzir o processo, tem outros processos, todos aqui temos trabalho, tem outras testemunhas serem ouvidas. Eu peço que siga as inquirições da testemunha. Excelência. Não tem a palavra. Mas como a defesa não tem a palavra? Não. Vossa Excelência caça a palavra? Vai indagar a testemunha? Não, eu quero levantar a questão exatamente que foi então eu vou interromper novamente a gravação. Mas isso é que é petição de princípio. Isso sim é falta de argumentos. Vossa Excelência, a gente quer... Então, nesse processo, 504-65-12-94, retomado o depoimento do senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, para perguntas sobre fatos pela defesa de Luiz Inácio e, igualmente, de Marisa Letícia, já resolvidas as questões anteriores. Bem, eu observei que a acusação redarguiu a testemunha por 1 hora, sem interrupção de Vossa Excelência. Peço que igual respeito me seja assegurado. Boa tarde, doutor, deputado. Quem interrompeu até o momento foi a própria defesa com questões de ordem. Bem, eu só estou solicitando a Vossa Excelência que respeite o tempo que a lei me assegura. O doutor fez uma afirmação que não é correta, eu estou esclarecendo quem tem interrompido deputado é Pedro, a defesa com questões de ordem. Deputado certo? Pedro então agora Corrêa. Eu abro a palavra para as perguntas de questões de fato para a defesa. O senhor deputado Pedro Corrêa, no início do seu depoimento, que não foi interrompido, quando da pergunta do Ministério Público, Vossa Senhoria disse que era uma praxe na formação do governo de coalizão os partidos serem chamados ou se aproximarem do Poder Executivo para que fizessem, digamos assim, a alocação dos cargos que compõem a administração pública e deveriam ficar sob o guante, sob a orientação de cada um dos partidos. O senhor começou a dizer que acontecia em todo o governo. E o senhor começou a dizer que isso acontecia no governo anterior, o governo que se iniciou em 2003, quando o senhor foi interrompido pelo magistrado.
No governo Fernando Henrique, esta mesma situação se verificava antes do presidente Lula assumir o seu mandato? Bom, boa tarde, Roberto Batoca. Antes somente de responder a pergunta de Vossa Excelência, eu me sinto aqui uma testemunha inteira. Pode ser que também aqui não exista um advogado inteiro, pode ter um meio advogado, um quarto de advogado que esteja mentindo. Mas eu sou uma testemunha inteira. Eu sou uma testemunha inteira e eu me considero uma testemunha inteira. Eu tomei conhecimento, eu não sou advogado, eu sou médico. Eu não tenho obrigação de saber de denúncia, sobre fato de denúncia, até porque não tenho acesso à internet. Eu não tenho acesso nenhum. Eu estou aqui colaborando com a justiça. Quando eu soube de que ia haver esses problemas, eu me decidi fazer um depoimento para informar à justiça aquilo que eu vivi e que eu sabia. Eu não estou aqui dizendo que eu conheço a situação do triplex do presidente Lula com o doutor Léo Pinheiro, porque eu nem o conhecia, nem conhecia o doutor Léo Pinheiro, nem nunca soube dessa história. Eu não estou aqui dizendo, mas eu estou dizendo as coisas aqui que eu vivi, que eu vivi e que eu participei, e que era presidente do partido, e como presidente do partido eu tinha a obrigação de fazer isso, de participar. Sim, respondendo a sua pergunta, a pergunta de Vossa Excelência, doutor Zé Roberto, eu quero dizer que, evidentemente, que em todos os governos sempre existiu a barganha política por cargos para que se pudesse fazer política. No governo Lula houve uma diferença, porque... Não, a minha pergunta já está respondida. Vamos por partes. Quer dizer, então, para que se tornasse possível, digamos assim, a efetivação, o andamento, o desenvolvimento do governo, era necessária essa composição com o Congresso Nacional para fazer essa coalizão, senão o que acontecia é isso que o senhor, Vossa Senhoria, acabou de relatar, quer dizer, havia obstrução e nenhum projeto andava nas casas legislativas? É verdade. É isso? É verdade. E o Collor perdeu o mandato por conta disso, por não ter base parlamentar, e também agora o presidente Dilma perdeu o mandato por não ter base parlamentar. Quer dizer que então esta formação de governo de coalizão não foi uma invenção do governo Lula? Não foi. O senhor disse também... No mundo todo existe isso. Eu também sabia disso. Bem, o senhor disse que... Vossa Senhoria disse que o diretor, mais precisamente, o Rogério Manso. O Rogério Manso era diretor de abastecimento da Petrobras no governo Fernando Henrique e no início do governo Lula. Por indicação do governo Fernando Henrique? Por indicação do governo Fernando Henrique. Então não foi o Lula que o colocou lá? Não, ele era diretor anteriormente e na transição o ministro Antônio Palocci, que era o coordenador da transição por parte do governo Lula, acertou com quem estava fazendo a transição do governo FHC para que ele permanecesse pelo menos por mais um ano na diretoria de abastecimento. A senhoria acabou de dizer no início do seu depoimento, nobre deputado Pedro Corrêa, que o ministro Antônio Palocci, que era responsável pela transição, resistiu e o seu partido foi reclamar ao Poder Executivo, é isso? Não foi o ministro Antônio Palocci. Quem resistiu à saída do Dr. Rogério Manso foi o presidente da Petrobras, o ex-senador Zé Eduardo Dutra, de Sergipe, já falecido. E era o seu partido, o PPB, então PPB, hoje PP, é que insistiu nesta nomeação. Muito bem. O senhor foi... Que havia a promessa do governo Lula de que nos dá a diretoria de abastecimento. Perfeito. E quem nomeava formalmente, o ato de investidura desse diretor da Petrobras, a quem cabia? O Conselho de Administração da Petrobras. Ao Conselho de Administração, não ao Presidente da República. Não, o Presidente da República autorizava e o Conselho... Claro, como majoritária a União, é claro que pode fazer as indicações. Mas a deliberação que pode ser favorável ou contrária, em tese, é do Conselho, é isso? O Conselho é demissível ad nutum. Se ele não obedecer às ordens do presidente, evidentemente que o Conselho vai ser demitido. A minha pergunta é formal e Vossa Senhoria entende bem disso, porque foi um experimentado parlamentar. Quer dizer, teoricamente, de acordo com a lei, se houvesse um motim no Conselho, poderia rejeitar a indicação? Poderia, sim. Legalmente havia amparo para isso. Claro. É isso que eu estou perguntando. Muito bem. O senhor acabou de dizer também que o ex-senador Delcídio Amaral foi
conduzido a diretoria da Petrobras pelo governo Fernando Henrique, pelo presidente Fernando Henrique, é isso? Pelo presidente Fernando Henrique, pela Que indicação partido? do PMDB. Que partido ele era naquela ocasião? Acho que era do PMDB, ele foi indicado pelo deputado Gedel Vieira Lima, que era líder do PMDB, da bancada do PMDB na Câmara. E ele foi demitido? Não, ele saiu para ser secretário de Infraestrutura e Obras do governo Zeca do PT, lá no Mato Grosso do Sul. Uhum. Bom, e quando havia essas reivindicações dos partidos, um partido queria tal diretoria, outro tal ministério, outro partido tais estatais e tal, quer dizer, isto era amplamente discutido, como o senhor já esclareceu, e quando o partido atingia um nível que era considerado satisfatório para o tamanho do partido, a expressão utilizada era: o seu partido já está atendido, vocês já tiveram tantos cargos, é isso? É verdade. Muito bem. Então, estar atendido significa isso. Muito bem. Eu tive a honra de ser vice-presidente lá, o senhor lembrou isso aqui, eu sou obrigado a ser vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao tempo que Vossa Senhoria fazia parte dessa comissão, e lá eu tive a honra de conhecê-lo. Então, eu pergunto, nessas tratativas de distribuição de cargos, isto passava pelo chamado baixo clero do Congresso Nacional? Era uma coisa de liderança e direção partidária? Não, o baixo clero reunia com as lideranças, as bancadas se reuniam com as lideranças, e então elas faziam os pleitos, e os líderes, os presidentes de partido, levavam isso para o Palácio Planalto. E os partidos que ficavam na oposição, como era o caso do meu partido, por exemplo, no governo Fernando Henrique, eles eram aquinhoados? Os partidos que ficavam na oposição, normalmente, eles eram aquinhoados por governos que ficavam, quando os partidos tinham governos estaduais ou tinham prefeituras grandes, que faziam então o apadrinhamento desses partidos para que eles pudessem sobreviver. Muito bem, então eu vou encerrar por aqui, não sem antes colocar uma ou duas indagações a mais, e agradeço a fidalguia e a gentileza com que me respondeu. O senhor disse que nada, absolutamente nada, rigorosamente nada, sabe sobre o assunto OAS e apartamento, é isso? É verdade. Eu conheci o senhor Léo Pinheiro agora, é meu companheiro de carceragem na Polícia Federal. Conheci agora. Muito bem. Então eu agradeço, Vossa Senhoria. E... Outros defensores têm perguntas? Tem, excelência. Pode fazer, segue a ordem. Você já tem outras perguntas? Eu quero saber se a testemunha Pedro Correia tem conhecimento de que o presidente Lula pessoalmente solicitou vantagem indevida? Não, ele nunca solicitou vantagem devida a nenhum de nós. nós. Que eu queria saber. Se ele aceitou promessa de vantagem? Não tem conhecimento. Muito bem. Se ele recebeu promessa, recebeu alguma vantagem? Não tem conhecimento. Muito bem. Quando Vossa Excelência, Vossa Senhoria veio depor nessa audiência, já tendo um compromisso selado com o Ministério Público, Vossa Excelência tinha consciência de que se o seu depoimento não fosse conforme a delação, os seus privilégios seriam ameaçados? Eu quero voltar a dizer a Vossa Excelência de que eu prestei, eu não sou advogado, não sou médico, volto a dizer, eu não tenho conhecimento de notificação, de intimação, eu não tenho conhecimento de quem o doutor Sérgio Moro faz réu ou não, de quem ele indicia ou não, eu não tenho, a não ser o meu caso que meus advogados me dizem, e o que ouço no noticiário. Fora disso, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não tenho a obrigação de saber. E, na verdade, eu quando assumi esse compromisso de vir testemunhar, é porque eu vivi esses fatos e eu queria colaborar com a justiça no sentido de que esses fatos pudessem ser esclarecidos. Isso é que eu queria fazer. Eu parabenizo Vossa Senhoria por esse desejo de colaborar com a justiça. Muito obrigado. E quero lhe fazer mais uma pergunta. Vossa Senhoria foi convidado para
delatar nos Estados Unidos sobre esse fato? Quer dizer, recebeu algum convite do governo americano para Não. para prestar esclarecimentos sobre a Petrobras? Não. Nem por telefone, nem por escrito? Eu não posso falar por telefone com ninguém. Sim, muito bem. Eu estou proibido, o senhor sabe disso, o senhor conhece penitenciário e sabe que nós não podemos usar telefone. Sim, muito bem. Então eu não tenho mais nenhuma pergunta. Outros defensores têm indagações? Peço que declinem sempre o nome do representado, certo? Pois não, excelência. Pela defesa de Paulo Camoto. Senhor Pedro Corrêa, o senhor disse aqui que mais ou menos nessa época dos fatos, 2005, 2006, teve contato com Alberto Youssef, uma relação com José Janene. Contato anterior, bem anterior. Nós somos do mesmo partido há algum tempo, e Alberto Youssef era compadre de Janene. Então eu já o conhecia há bem mais tempo. Certo. E o senhor, o que seria essa relação de compadre? Só uma relação de amizade ou teria... Não, eles tinham negócio juntos, né? Eles eram sócios, tinham negócio juntos e eram amigos pessoais. Negócios lícitos ou ilícitos? Bom, naquela época eu não sabia qual era o negócio que ele tinha, eu sabia que eles tinham uma empresa, uma factory, e tinham fazenda, então eu achava que era um negócio lícito. Factory, o senhor sabe onde ficaria essa factory, não? Não. O senhor se encontrava com frequência com Alberto Youssef? Quando ele estava indo a Brasília, né? Quando ele ia a Brasília, eu me encontrava com ele. E me encontrei uma vez no aniversário do deputado Zé Janene, que ele fez uma festa em Londrina e a bancada foi toda. Ele era o líder da bancada e a bancada foi quase toda ao aniversário dele. Mas os negócios dele, o senhor sabe onde se realizavam ou não? Não, eu fazia alguns negócios com ele, que eu vendia alguns carneiros que eu comprava lá na região do Nordeste, comprava muito mais barato e vendia para ele, porque na época o Paraná tinha pouco carneiro, então ele criou carneiro e eu vendi uma série de fêmeas de ovelha para ele, para que ele pudesse aumentar o número de carneiro dele. Mas o escritório dele, o senhor tem conhecimento de onde ficava? Não. Ok, obrigado, sem mais. Outros têm perguntas? No gabinete, eu conheço o gabinete da Câmara. Ele era deputado, tinha um gabinete na Câmara, como todos os deputados tinham. Não, o Alberto Youssef, não o José Janene. Não, Alberto Youssef não. Vim conhecer depois. Certo. Algumas indagações, esclarecimentos? Tem? Perdão, pode alcançar a professora? Obrigada. Boa tarde. Pela defesa do Fábio Rori Ionamini. Senhor Pedro Corrêa, eu vou tentar ser aqui o mais fiel possível às palavras do senhor durante a audiência. Porque eu tomei nota de forma muito rápida, portanto vou tentar trazer exatamente o que o senhor disse. O senhor disse que o Partido Progressista, o PP, ao qual o senhor pertencia, então, havia indicado Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras. Essa afirmação é correta? É verdade. O senhor disse que Paulo Roberto da Costa foi nomeado com o objetivo de nutrir o fundo partidário. Não nutrir o fundo partidário, não, porque o fundo partidário é um assunto que é exclusivo do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral se coloca-se no orçamento da União e o TSE é quem distribui o fundo partidário. Sim, mas foram palavras do senhor. O que o senhor quis dizer? O caixa do partido. Caixa 2 do partido. Como o senhor disse, portanto, para caixa que um pudesse... também, quando as doações eram legais. Sim, mas para que pudesse fazer com a finalidade de que pudessem fazer campanhas eleitorais, correto? É verdade. Campanhas eleitorais, encontro, programa de televisão, todas essas coisas que o partido faz, fazendo apostilha, distribuir livro, cartilha, todo o programa do partido, toda essa atividade partidária. O senhor tem conhecimento de todas as licitações que foram feitas pela diretoria de abastecimento enquanto Paulo Roberto da Costa esteve lá? Não. Nenhuma? Nenhuma. Ok. Uma outra pergunta ainda, senhor Pedro Corrêa. Esses valores que foram repassados, portanto, através de Paulo Roberto da Costa, para o PP, foram repassados tão somente para que pudesse o partido fazer propaganda partidária? Sim, o interesse do partido era só esse, de fazer propaganda partidária. Houve algum benefício pessoal do senhor ou de outro candidato que o senhor conhece? Eu fiquei, depois que entrei em política, eu fiquei mais pobre, porque eu fui gastando a herança que eu recebi de minha família. Okay. O senhor não conhece as empresas efetivamente que fizeram
pagamentos? Conheço a OAS, conheço a Odebrecht. Mas o senhor conhece porque o senhor... Marcelo Odebrecht aqui na cadeia. Sim, mas a minha pergunta não é essa, senhor Pedro Correia. O senhor conhece quais as empresas, em razão de quais projetos que fizeram pagamentos? Eu sabia que era um projeto da Renest, projeto da Repar, projeto da Replan, projeto das obras da Petrobras. Das obras da Petrobras na diretoria de abastecimento. O senhor conhece uma empresa da OAS denominada OAS Empreendimentos Imobiliários? Eu só conheço a OAS, não tinha nenhuma ligação pessoal, nunca fiz nenhum negócio com a OAS, não conheço a OAS porque ela estava como uma das grandes empresas do país. Okay. Não conhecia Léo Pinheiro, não conhecia César Perfeito, Pinheiro, isso o senhor já disse. Conheço esse cliente, como é o nome dele, Fábio, nunca vi falar na minha vida. Essa é a minha próxima pergunta. O senhor conhece Fábio Ori Onamini? Nunca vi na minha Nunca ouviu, vida. Não sabe quem é, nunca esteve vi, reunido? Nunca falei, não sei nem quem é. Ok, então só para concluir, é correto dizer que todos os valores que foram recebidos pelo Partido Progressista foram valores que foram utilizados em fundos de campanha? No meu caso, sim. Okay, o dinheiro era distribuído para todos os parlamentares. Do que faziam os outros parlamentares, eu não tenho ideia. Muito obrigada, Excelência. Muito obrigada, Excelência. Algum outro tem perguntas? Alguns esclarecimentos do juiz? Tem perguntas? Senhor Pedro Correia, boa tarde. Pela defesa de José Delmar e Agendor Medeiros. O senhor responde a processos aqui perante a 13ª Vara? Sim. Na condição de acusado? De sou réu, acusado, já condenado. Condenado, inclusive. Claro. O senhor poderia resumir o fato da acusação que pesa contra o senhor? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa que está no Supremo Tribunal Federal. Organização criminosa que diz respeito a essa organização criminosa que é descrita como fazendo parte do esquema Petrobras. Todas as pessoas que estão sendo denunciadas, que foram denunciadas na colaboração de Paulo Roberto Costa, de Alberto Youssef, que foram todos os que tinham fórum privilegiado, puxaram os que não tinham fórum privilegiado, estão todos no Supremo Tribunal Federal. Ok. O senhor apresentou recurso ao TRF da 4ª Região? A sua defesa, perdão? Apresentou. Tá certo. Muito obrigado. Algum outro defensor tem perguntas? Eu acho que sim, eu não sei se apresentou, mas acho que sim, não deve ter perdido o prazo, né? Certo. Então, alguns esclarecimentos do... Espero que não. Bom, meu advogado está aqui. Eu converso andando, deixo um cartão, porque se perdeu o prazo. Desculpe, doutor. Certo. Alguns esclarecimentos do juízo. O senhor... mencionou essas questões, respondendo aqui as perguntas. Esses acertos, através do senhor Paulo Roberto Costas, em contratos da Petrobras, isso eram propinas ou eram doações? Propina. E essas propinas, o senhor respondeu ali uma pergunta, eram calculadas com base em percentuais dos contratos da Petrobras? É verdade. Eventualmente, essa propina era repassada em forma de doações eleitorais registradas? Sim. Também eram repassadas de outra forma? Em espécie, né? O senhor respondeu ali, mas para retomar, havia um percentual padrão em cima dos contratos da Petrobras? Quando nós começamos com a diretoria, se dizia que era 4%, 5%, 6%, depois se dizia que era 1%, mas às vezes atingia 1%, às vezes não era uma coisa muito difícil, mas algo em torno de 1%. A divisão interna desses valores, os senhores... 30% ia para Paulo Roberto, 10% para os operadores, quer dizer, 20% do bruto ficava para providenciar nota, essas coisas todas que eram despesas operacionais, 30% ia para o diretor, a diretoria de abastecimento, Paulo Roberto, que era o dinheiro que chamava para casa, 10% para o operador, que era Alberto Youssef e Janelli, e 60% para o partido. E o partido se dividia, alguns recebiam mais, outros recebiam, porque dependia muito da necessidade de cada região, de cada deputado, se ia fazer um encontro, se não ia fazer, se tinha um programa de televisão, se estava com uma festa programada, se tinha um advogado para pagar, se estava com dificuldade nos tribunais regionais de trabalho, essas coisas assim. Então era dividido isso igualitariamente, mais ou menos igualitário entre os parlamentares. O senhor mencionou, quando estava respondendo uma pergunta, não foi permitido que o senhor terminasse de responder, que esses valores eram destinados a custear atividade partidária, mas também o senhor mencionou que a parte que o senhor recebeu
pessoalmente, me pareceu que o senhor também utilizou para outras finalidades. A campanha política, para campanha, para pagar encontro de partido, para resolver assunto de advogado, de vereador, para resolver assunto de prefeitura, para resolver toda atividade partidária que decorria de custo de dinheiro, eu utilizava esse recurso. Mas o senhor mencionou na sua resposta, então não sei se eu entendi a relação, que a herança do seu pai havia... Minha família, meu avô... Estava se esgotando, o senhor utilizou também gastei, aquisição de bens? Não, eu gastei. Quando meu avô era usina, meu avô tinha 4 usinas, 3 em Pernambuco e uma em Alagoas. Então eu sou descendente de uma família rica. Meu trisador paterno era o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, que assinou a Lei Áurea. Então eu tenho uma origem de família. E eu, na verdade, quando entrei em política, eu comecei a gastar o dinheiro que minha família deixou para mim. Eu hoje sou 30% ou 40%, tenho menos patrimônio do que tinha antes de entrar em política. E esse dinheiro que o senhor recebeu desses contratos da Petrobras, o senhor também utilizou para suas finalidades pessoais ou não? Não, finalidade pessoal, eu tinha meu salário, tinha minhas atividades, tinha fazenda, tinha meus imóveis que meu pai me deixou para aluguel, então eu tinha do que viver. Eu utilizei isso em política mesmo, por isso que eu fui 7 vezes deputado federal. O que os outros parlamentares que recebiam esses recursos faziam com o dinheiro, o senhor também não tem conhecimento? Não tinha ideia. Sei que eles estavam sempre todos... se o senhor chegar na Câmara dos Deputados hoje, talvez 80% dos deputados não tenham cheque especial, porque o banco já tomou e o cara não tem como pagar. O senhor mencionou do senhor Rogério Manso, que ele acabou Isso, sendo... doutor, sabe disso. O senhor mencionou do senhor Rogério Manso, que ele acabou sendo substituído pelo Paulo Roberto Costa. Eu não sei se eu entendi bem, foi porque ele não atendeu os interesses arrecadatórios? Não, ele não atendeu, ele não disse que não prestaria conta ao partido, que prestaria conta ao Zé Eduardo Dutra. Se dizia na época que ele tinha um compromisso de repassar um recurso todo mês para o PT, lá através do Zé Eduardo Dutra. Então, ele disse que não submeteria a decisões nossas. Certo. Então ele não atendeu o compromisso, os interesses arrecadatórios do Partido Progressista. Ele disse que não daria nenhuma satisfação a nenhum de nós. Ele não queria conversa com nenhum de nós. E por esse motivo é que ingressou o senhor Paulo Roberto Costa. Por esse motivo ingressou o senhor Paulo Roberto Costa. E o senhor Paulo Roberto Costa, então, atendeu esses interesses arrecadatórios? Sim. Até 2005, 2006, 100% para o partido. Depois, com enfraquecimento em função do mensalão, começou a atender outros partidos, inclusive o PMDB. O senhor mencionou do ex-presidente Luiz Inácio e por mais de uma ocasião que o senhor teria estado com ele e ele teria afirmado aos senhores que o partido, se me corrija se eu estiver errado, pelo que eu entendi, que o Partido Progressista estaria bem atendido politicamente e financeiramente. Excelência, essa pergunta já... Passa a palavra pela ordem. Essa pergunta já foi respondida 3 vezes. Eu mesmo perguntei 2 vezes. Vossa Excelência quer voltar a fazer a inquirição para ver se ele volta atrás, é isso? Não, doutor. Não, eu estou esclarecendo as questões porque ele respondeu atendendo financeiramente e quando o senhor perguntou, o senhor falou só atendido politicamente. Eu falei não, a testemunha disse, não, Excelência. O senhor falou, doutor. Tá bom. O senhor, depois tem a degravação, o senhor fez essa afirmação. Doutor Obrigado. Sérgio, eu podia dizer uma coisa. Eu disse, inclusive, que em 2006 eu fui procurar o presidente Lula com o deputado Zé Janene para tratar de assunto financeiro, de dinheiro de ajuda de campanha. E ele disse que nós não precisávamos de dinheiro, porque nós estávamos atendidos, muito bem atendidos financeiramente pelo senhor Paulo Roberto Costa, que ele sabia que porque Paulinho dizia isso a ele. Eu fui muito claro nessa posição. Então a expressão não foi somente atendido politicamente, mas atendido financeiramente. Claro. E o senhor mencionou esse emprego pelo ex-presidente dessa referência Paulinho, no diminutivo ao senhor Paulo Roberto Costa. O senhor tem conhecimento se eles tinham alguma relação? Não, ele chamava ele de Paulinho. Aliás, o Rogério Manso era contra a construção de refinarias. Foi uma das razões também dele não ter ficado na diretoria de abastecimento. E o Paulo Roberto Costa era a favor das refinarias. Então havia um compromisso muito grande do presidente Lula, por ser pernambucano e ter uma ligação grande com Eduardo Campos, de fazer a Reneste em Pernambuco. Por isso, então, que ele tinha essa ligação toda, porque Paulo Roberto Costa era o responsável pelo envolvimento, pela construção da refinaria. Então ele tinha essa ligação pessoal com Paulo Roberto Costa, que chamava ele de Paulinho, num termo carinhoso. E o que significa essa relação pessoal? Eles tinham, vamos dizer, tinham algum contato direto? O senhor tem conhecimento a esse respeito? Contato, acho que como chefe e subordinado.
Acima disso não tem a menor ideia. Certo. Eu nunca tratei de assunto de dinheiro com Paulo Roberto Costa. E o senhor mencionou o Partido Progressista sendo atendido financeiramente nesses contratos da Petrobras. O senhor tem conhecimento se isso acontecia somente com o Partido Progressista? Também Não. acontecia com os outros partidos? Acontecia com os outros partidos, PT, PMDB, todos os outros partidos, PTB, tinham também, eram também aquinhoados com esses contratos. O Paulo Roberto, inclusive, depois fez uma bancada para ele, botava gente, inclusive, até eu tinha conhecimento, não sabia quem era, porque se soubesse ficava contra, mas até o PSDB, todos os partidos ele montou uma bancada para ele, onde ele então ajudava todos os partidos para que ele tivesse prestígio para continuar no cargo. O senhor mencionou o Partido dos Trabalhadores também era atendido financeiramente? Partido dos Trabalhadores também. Mas o senhor tinha esse conhecimento na época ou esse é o conhecimento de agora? Não, esse conhecimento eu passei até a partir de 2007, 2008. Antes não, ele só atendia o PP. Até quando ele esteve doente e que ele voltou da Coreia, teve esse problema de saúde, passou 30 dias na UTI e que teve o cargo dele ameaçado, apareceu então esse Allan Kardec querendo tomar o cargo dele, ele só atendia o PP. Depois então é que ele montou uma bancada, inclusive em 2006 ele teve uma reunião onde estava presente o Nestor Severó, ele vai vir daqui a pouco, o senhor confirma com ele, onde foi retirado uns 6 milhões de dólares que seriam do caixa do PP para ser distribuído com o PMDB. Tá. Mas quem atendia ao PT era ele também ou tinha outras pessoas? Ele também. Ele atendia via Janene e Alberto Youssef. Tá bom. Era esses esclarecimentos do juiz, então eu encerrar o depoimento do senhor Pedro Correia. Pode interromper a gravação.